E a tragédia no Rio Grande do Sul, provocada pelas fortíssimas chuvas e enchentes, afetou as produções da agropecuária, como o arroz. Diante disso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já informou que deve importar 1 milhão de toneladas deste grão. E é para falar sobre o impacto das chuvas lá no Rio Grande do Sul na economia, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o economista Iago Travagini. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Vai ser um prazer falar com vocês sobre esse assunto. Lá no Rio Grande do Sul, esse prejuízo no campo, no agronegócio, ainda não foi completamente levantado. Existem aí previsões do que ocorreu lá com essa tragédia das enchentes. Agora, esse impacto deve se estender também para outras regiões do país na questão econômica, não é? Perfeito. Ainda não se tem um real número para saber o quanto a gente já foi impactado no agro ou na economia do Rio Grande do Sul ou do Brasil, mas já há algumas estimativas prévias, principalmente sobre a inflação. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, 70% da produção de arroz do Brasil é feita no Rio Grande do Sul. Uma boa parte já foi colhida. Eu gosto de salientar que não vai ter um risco de desabastecimento, mas sim, existe o risco de aumento de preços. Mas já tem estabelecimento aqui em Cuiabá limitando a compra do arroz. Perfeito. Para o consumidor. Se isso ocorre, não faz sentido do ponto de vista técnico de oferta e demanda. Pode até ocorrer, mas se a gente passa por esse pressuposto de que a oferta, sim, pode estar comprometida ali dentro do Rio Grande do Sul, mas você já tem 80% da área colhida, você não tem um problema de os armazéns que ficam onde está localizado o arroz hoje, é no noroeste do estado, então você não tem um grande problema para essa região, para esse arroz estar armazenado. Sim, de fato vai ter um impacto. A gente está falando em 15% da área que precisa ser colhida, que vai ter uma perda de produtividade e qualidade do grão, mas que no final das contas o risco de desabastecimento para o Brasil é muito pequeno, mesmo com essa autorização de importação da Tailândia. Então, no caso, esses estabelecimentos, supermercados que estão ali, de fato, restringindo a venda desse arroz, não faz sentido nesse momento? O senhor acredita assim que como não vai haver o desabastecimento completo, não seria a melhor alternativa nesse momento? Restringir o comércio, eu acho que pode levar do sentido psicológico de causar um alvoroço que não é necessário. Pânico, né? Exatamente. A gente, além da produção, o governo federal já autorizou a importação sem tarifar essa importação de arroz da Tailândia, ou seja, vai chegar mais arroz aqui e, inclusive, Vai ser mais caro? Provavelmente, e além disso, né, eu acho que um ponto a se ressaltar é que os produtores do Rio Grande do Sul não querem que esse arroz seja importado. Esse é um ponto que saiu ontem. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul falou que não é necessário, porque há oferta para todo o Brasil. Agora, é preciso também ter um cuidado muito grande aí sobre desinformação, fake news, para tentar gerar pânico na sociedade. Olha, tá cheio de oportunista por aí, não é? Perfeitamente. A gente com certeza está lidando com esse tipo de informação, até porque ainda é muito incerto. Além do prejuízo físico, o ponto é a gente não tem uma comunicação muito assertiva. As pessoas estão focadas no tratamento ali com quem está vivendo aquela situação de desespero. Então é ainda muito sensível você buscar essa informação. A gente tem tentado falar com órgãos, com entidades, mas a gente também respeita esse espaço de ainda ter ali problemas de maneira geral, vivendo dentro do tete-a-tete com a pessoa, né? Iago, e qual medida, na sua visão, seria a melhor neste momento para possibilitar, né, ajudar esses produtores que perderam muito o investimento de médio a longo prazo, lavouras, maquinários, né, a logística está completamente comprometida também em relação ao leite, né, suínos, aves. O que o Estado deve fazer? Disponibilizar linhas de crédito, por exemplo, porque o que era esperado para ser colhido não será e aí as dívidas continuam cada vez maiores, né? Acho que o grande problema atual a ser resolvido no curto prazo é a questão da infraestrutura logística do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o que precisa ser resolvido para todos os produtores que estão localizados nas estradas vicinais ou então nas grandes rodovias é resolver o problema de logística. Você tem animais, suínos e aves que estão sem receber nutrição adequada
e animais que não conseguem ser encaminhados para os frigoríficos. Você tem as próprias hortifrutigranjeiros que não conseguem ser encaminhados ali na região do Vale do Taquari. Então você tem um grande problema logístico hoje. Além disso, aí a gente começa a pensar nas próximas etapas. De fato, crédito é um ponto importante para que sejam restabelecidos, perdão de dívida se for o caso, mas de fato, uma força-tarefa para que o produtor, o agroprodutor, o agricultor e o pecuarista do Rio Grande do Sul consiga se restabelecer. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de suínos do país, é o quarto maior produtor de aves do país, também tem uma grande produção de soja, então os impactos sobre a economia vão acontecer. Existem estimativas que o PIB brasileiro pode recuar de 0,1 a 0,2 pontos percentuais perante o antigo número. Só para falar da estimativa atual, 2% de crescimento. Então seria a gente falar em 1,8, 1,9 por conta dessa tragédia. A gente falava agora há pouco aqui do arroz. Agora, o trigo preocupa menos, até porque grande parte do trigo consumido aqui no país, ele já é importado, né? Algo em torno aí de quase 70%, é isso? Perfeitamente. O trigo, assim, já tem uma perspectiva de que, de fato, a gente vai ter féculas, massas e farinhas sofrendo um aumento de preço por conta de parte de quebra de produção, atraso no plantio. Então você tem todo um problema do solo que vai ficar, que está encharcado, que precisa se restabelecer, você vai ter que investir mais e, consequentemente, talvez alguns produtores não vão ter condições de investir. Então, existe sim a expectativa de que trigos, como eu falei, féculas, massas e farinhas da farinha de trigo, sofram aumento de preço. Então, no final do dia, pode acontecer sim um aumento de preço para trigo. Lembrando que a grande massa é importada, né? O trigo ainda é em grande parte importado da Argentina e do Uruguai, então a gente não deve ter aumento de preço como no caso do arroz. Então os produtos que devem sofrer esse aumento seriam o arroz principalmente, aí questão de frutas também, o Mato Grosso importa muito, né, hortifruti, granjeiros, enfim. Esse aumento tem como estimar mais ou menos quanto vai pesar no bolso do consumidor e quando isso vai acontecer? Eu até falei mais, acho que na terça-feira com o pessoal da Rádio Tribuna, né, daqui do Grupo Gazeta. Exatamente. E o ponto que eu trouxe para eles é que, assim, olhando para o consumidor final, é difícil você estabelecer o tamanho do impacto sobre o preço final, mas o varejo provavelmente vai repassar principalmente naqueles que tiverem uma maior alta no atacado. Então o arroz, que é justamente o ponto do que a gente fala, ele deve subir no atacadista, inclusive ele já subiu, o suíno vivo também já teve um aumento de preço. Se a gente falou, como o Daniel citou, o fato do preço do arroz estar batendo R$30, R$35, então aumentos de 5% a 10% podem acontecer sim, principalmente para o arroz. Olhando o suíno, como o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor, olhando a soja, que é um subproduto ali para nutrição animal, no final das contas pode ser que sim, a gente tenha um aumento de preços de frango e suíno. E ficar atento sempre aos oportunistas, que até na tragédia querem levar vantagem. Com certeza, isso pode acontecer e eu acho que é bom sempre ficar atento a isso sim. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Obrigada. Obrigado, Camila.